Você sabia que o transformador é uma das máquinas elétricas mais eficientes de todas? A eficiência de um transformador costuma ficar entre 96% e 99%. E é por isso que, se você parar para pensar, um transformador até que esquenta pouco, considerando toda a potência dele. De forma geral, se tem perdas por correntes parasitas, se tem perdas no cobre também, já que o fio que é utilizado nos enrolamentos do transformador, ele apresenta alguma resistência. E também tem perdas pela esterese magnética. A esterese magnética pode ser boa em alguns casos, mas se tratando de transformador, ela é ruim e é o que te impede de usar um transformador convencional em frequências mais altas. Eu vou te explicar o que é a esterese magnética, mas antes se inscreve no canal e ativa o sino de notificações caso você goste desse tipo de conteúdo. Esse aqui é um material ferromagnético que está desmagnetizado. O retângulo aqui é o material, enquanto que essas setas elas representam os domínios magnéticos dentro desse material. Como ele está desmagnetizado, cada um desses domínios aqui aponta para um lado aleatório, de modo que se somar todas essas forças aqui, a força resultante vai ser zero ou próximo de zero. Então, esse material ferromagnético ele não vai atrair outros materiais, não tem polo norte, não tem polo sul, porque cada um desses domínios aqui, dentro desse material, eles apontam para um lado diferente, então não há um vetor relevante aqui de força para nenhum dos lados. Porém, se eu aproximar um ímã perto desse material, deixa eu trazer o material aqui para baixo, se eu aproximar esse material desse ímã, reparem que o campo aqui do ímã, ele acaba atravessando esse material ferromagnético, o campo ele sai do norte e entra pelo sul, né? Então ele atravessa esse material e ele vai começar a orientar essas setas aqui, esses domínios magnéticos, eles vão começar a ser orientados e vão ficar com o mesmo sentido do ímã. Então, todos eles vão apontar aqui para o mesmo sentido, para a mesma direção. E desse modo, então, nós dizemos que esse material aqui está magnetizado. Só que se eu afastar ele novamente desse ímã, até um ponto em que o campo do ímã não influencia mais no material, esses domínios aqui, esses vetores, eles vão se desorientar novamente. Então, o que estava tudo orientado para o mesmo lado do ímã, eles vão perder essa orientação aqui, cada um vai apontar para um lado diferente, de maneira aleatória. Porém, isso não vai acontecer com todos eles. Alguns domínios ainda vão ficar com o sentido do campo magnético, ainda vão ficar orientados para o mesmo sentido. Então, nós temos aqui vários domínios, vários deles já voltaram para a sua posição de origem, né? Enquanto que alguns deles, mesmo depois que eu afastei esse material ferromagnético do ímã, alguns deles continuaram orientados no mesmo sentido. Isso é dita memória magnética. Então, esse material aqui, ele ainda está magnetizado. Existe uma magnetização residual. Agora, vamos imaginar que esse material aqui, ele está sendo usado como um núcleo de um transformador. Se ele é um núcleo de um transformador, transformadores são utilizados somente em tensão alternada, então nós teremos uma tensão alimentando as bobinas do transformador, e essa tensão, ora é positiva, ora é negativa. E então a tensão, a bobina do transformador vai se comportar como um ímã que vai ficar se invertendo. E como consequência dessas inversões aqui, o material ferromagnético ele vai ficar se magnetizando, se desmagnetizando e depois se magnetizando novamente, só que com a polaridade inversa, né? Nesse caso, com o norte desse lado, o ímã se polariza, o material ferromagnético se polariza com as setas da esquerda para a direita. Se eu inverter esse ímã, o polo norte vai estar aqui, então ele vai se magnetizar com o sentido contrário. É isso que acontece na tensão alternada. E uma vez que isso acontece em tensão alternada, nós temos um gráfico diferente aqui da magnetização do transformador justamente por conta dessa memória magnética. Vou fazer um gráfico aqui onde o eixo vertical vai ser a magnetização, enquanto que o eixo horizontal vai ser o campo que está sendo aplicado no ímã. Então, quando eu pego esse material totalmente desmagnetizado e aplico um campo nele, ele vai se magnetizar com a seguinte curva. Ela aumenta e depois ela vai estabilizando, até que chega um ponto que o material está completamente orientado, todas as setas estão na mesma direção do ímã, então não importa se eu aumentar o campo, para esse lado aqui eu estou aumentando o campo, né? Então não importa se eu aumentar mais o campo, ele não vai magnetizar mais, essa linha aqui é completamente horizontal. Então, quando todas as setas já estão viradas para o mesmo lado, nós dizemos que esse núcleo está saturado
então ele não vai se magnetizar mais, porque todos os domínios já estão para o mesmo sentido. Então, nesse caso aqui, nós temos essa curva, quanto mais aumenta a influência desse campo, aqui, a magnitude desse campo, mais aumenta a magnetização, até que essa curva aqui, ela vai ficando menos inclinada, mais horizontal, até que chega um ponto que ela não aumenta mais. Porém, se eu fizer o caminho inverso agora, se eu vier para o outro lado aqui, se eu vier nesse sentido aqui, e eu ir diminuindo o campo novamente, que é o que acontece aqui, né? Nós temos um aumento da tensão, portanto, esse campo aqui vai aumentando, depois ele vai diminuindo. Então, quando vai diminuindo, por conta dessa memória magnética, por conta de nem todos os domínios eles ficarem no sentido, voltarem para essa orientação aleatória, então nós temos a seguinte curva. Vai diminuindo. E mesmo com campo zero, aqui nós temos zero campo, né? Nessa linha vertical aqui, onde nós temos nenhum campo sendo aplicado pelo ímã. Nesse ponto aqui, nós ainda temos magnetização. Então, essa altura aqui, ó, nesse gráfico, é o tanto de magnetização que nós temos, ainda que não tenhamos mais a influência desse campo aqui. Agora, se eu fizer o contrário, né? Quando essa tensão aqui ela passa pelo zero, depois que passou pelo zero, ela vai inverter a polaridade. Então, o meu campo, que é o meu ímã aqui nesse caso, o meu campo, ele vai no sentido contrário, vai aqui da direita para a esquerda. E vai chegar um ponto que esse material ferromagnético ele vai se desmagnetizar, que é esse ponto aqui, onde nós temos a linha vertical passa pelo zero, né? Então aqui o material está desmagnetizado, mas reparem que para isso nós precisamos aplicar uma polaridade inversa, né? E é justamente feito aqui pelo negativo. Aí, à medida que eu vou aumentando o meu campo aqui para a esquerda, eu vou aumentando também a magnetização, aumento o campo aqui, que é a linha horizontal, aumento também a magnetização, que é a linha vertical, só que no sentido trocado, né? Até que chega um ponto que o núcleo satura, só que com a outra orientação, com as setas por outro lado. Isso até passar o meu semiciclo negativo. Quando começar o semiciclo positivo de novo, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu aqui, né? Nós teremos o campo nesse sentido novamente, nós vamos avançar para a direita agora, e isso vai aumentando, aumenta bastante, até que chega no ponto que satura no positivo novamente. E esse é o formato, então, que nós temos da esterese magnética. O que dá para entender desse gráfico aqui? Aqui é o ponto de saturação do núcleo, né? Então, como essa linha vertical a magnetização do núcleo, aqui é o ponto de saturação e aqui embaixo também é o ponto de saturação. Esse aqui é o ponto onde o núcleo ele troca de polaridade. É o quanto de campo que a gente precisa colocar aqui nesse ímã para que haja a inversão da polaridade. É nesse ponto aqui e nesse aqui também. E aqui nesse ponto é basicamente a memória magnética aí do núcleo, né? Já que mesmo que aqui nós temos zero influência de campo externo, né? Reparem que nós estamos aqui no ponto zero dessa linha horizontal, e nós temos ainda magnetização, seja num sentido ou no outro. Então, são pontos importantes. E outra coisa muito importante aqui é justamente a área desse gráfico. O que está dentro desse gráfico aqui é o quanto que é perdido de potência pela esterese magnética. A esterese é um atraso, né? Então, quando há a inversão de polaridade aqui, durante o nosso ciclo aqui da tensão, quando há essa inversão de polaridade, existe um atraso na inversão da polaridade do núcleo, e por isso é justamente a esterese magnética, e por conta disso ocorrem perdas, então, que vão influenciar na eficiência do transformador e no seu aquecimento também. Essa esterese magnética ela não é desejável para um transformador, por isso que se utiliza são os materiais ditos moles, que eles têm uma memória magnética menor. A área desse gráfico aqui ela é menor. A diferença entre esse ponto e esse ponto aqui, ela é menor, né? Então, horizontalmente, é como se nós compactássemos esse gráfico aqui. Esses são materiais ideais para núcleos de transformador. Agora, se você deseja fazer um ímã, por exemplo, é interessante que ele tenha muita memória magnética. Então, se você quer fazer um ímã, no momento que você magnetizar ele precisa manter essas propriedades. Então, é bacana que se utilizem os materiais ditos duros, que são os materiais com maior memória magnética.
Os transformadores utilizados na eletrônica, que muitas vezes estão trabalhando com frequências aí na casa das dezenas de kHz, eles têm outro tipo de núcleo, que é de ferrite, justamente por conta dessa esterese magnética. Nos transformadores de potência, como eles vão trabalhar em 50, 60 Hz, dá para trabalhar com aço, enquanto que no caso desses transformadores de eletrônica, então, se você trabalhar com aço, com o mesmo material de outros núcleos, dependendo da frequência, o transformador apresenta perdas tão significativas que fica inviável utilizar. Se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, por favor, deixe seu like, comenta o que você achou. E se tiver alguma coisa para agregar também, por favor, comenta aí, porque vai ajudar a comunidade do canal a entender cada vez mais os princípios da eletricidade.